eu queria conversar com vocês nessa manhã sobre, trazer novamente algumas ideias sobre encontro com Deus, sobre experiências com Deus. E para isso eu queria olhar para a história de um homem que o texto bíblico registra, de nome Jacó. Jacó foi um homem que se encontrou com Deus em várias situações e de várias formas diferentes. E eu queria olhar para a história de Jacó, olhar para os encontros de Jacó com Deus, olhar para as experiências de Jacó com Deus e extrair lições para a minha e para as nossas vidas nessa manhã. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, a gente está aqui reunido em Teu nome. A gente não tem outra expectativa que não seja de ouvir a Tua voz. Deus, fala conosco. Espírito Santo de Deus, fala com a gente, inspira a gente. Mostra para cada um de nós coisas que a gente ainda não viu. E Deus, por favor, não permita que a gente saia daqui do mesmo jeito que a gente entrou. Mais do que isso, Deus, não permita jamais que nós sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, gente que ouve ou gente que fala, mas que não pratica a Tua vontade. Ajuda-nos, inspira-nos e fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu vou pedir para vocês abrirem no livro do Gênesis e a gente vai passear aí entre os capítulos 28 e 33, que é a história de Jacó. Quantos aqui se lembram da história de Jacó? Quantos se lembram da história de Jacó? Acho que a maioria se lembra. Quantos não conhecem a história de Jacó? Só para eu saber. Quantos não conhecem a história de Jacó? Algumas pessoas não conhecem a história de Jacó. Vou fazer um apanhado geral aqui. Quem é o Jacó? O Jacó é filho de Isaac e de Rebeca. Ele é irmão gêmeo de Esaú. Só que ele é o filho, por assim dizer, mais novo. Por quê? Porque ele nasceu, segundo o relato bíblico, ele nasceu depois do seu irmão. Esaú nasceu primeiro. Então, a família de Isaac tem dois filhos, Esaú e Jacó. E à época, havia um costume, uma tradição, chamada a tradição da primogenitura. Ou seja, o filho que nascesse primeiro, ele tinha direito adquirido, de uma bênção distinta, de uma bênção diferenciada, que era uma bênção espiritual diferenciada e era uma bênção material diferenciada. Ele tinha direito a uma bênção completamente distinta espiritualmente dos seus irmãos, e ele recebia uma parcela da herança maior do que a dos seus irmãos. Esse era o direito à primogenitura, a bênção da primogenitura. E o que acontece no capítulo 27 do livro de Gênesis? Rebeca ouve Isaac já avançado nos anos, com dificuldades até para falar, dificuldades para enxergar e para ouvir, próximo da morte, próximo do fim da vida. Ela ouve Isaac chamar o seu filho Esaú e dizer: meu filho, olha, meu tempo está avançado, eu estou próximo da minha morte e eu quero abençoar você. Me faz um favor, meu filho. Busque aquela caça que você está acostumado e faça para mim um guisado especial, que é aquele guisado que eu gosto de comer. E traga aqui para mim, que no momento que você trouxer o guisado, eu vou abençoar você. Rebeca ouve aquilo. E Rebeca tinha preferência pelo filho mais novo, por Jacó. Rebeca chama Jacó e fala: Jacó, não podemos perder tempo. Teu pai vai abençoar o seu irmão e pediu para fazer um guisado. Esaú era um homem da caça, era um homem do campo, era um homem rústico. Jacó era um homem mais da casa, dado as tarefas mais domésticas,
a horta mais próxima, enfim, ao cuidado das coisas da casa. Eles eram diferentes. E ele era, inclusive, mais próximo da mãe dele. Ela falou, olha, eu vou preparar um guisado e você vai lá e leva para o seu pai. Ele falou, mãe, mas você está doida? Ela falou, não, mas ele não está enxergando direito, ele não vai nem perceber. Não, mas nós somos completamente diferentes. O Esaú é um cara forte, um cara peludo, um cara que tem aquele cheirinho característico, aquele perfume francês de quem trabalha no campo. Cebolô. Perfume da cebola silvestres. Como é que eu vou lá? O pai vai perceber, nós temos voz diferente, jeito diferente, o cara é peludo, rústico, tem um cheiro diferente, enfim. Meu filho, dá-se um jeito. E o que o Jacó fez? Ele colocou sobre a pele dele umas peles de ovelha, passou o perfuminho característico, mudou a entonação de voz, pegou o guisado da mãe, foi lá e ofereceu para o pai. Pai, está aqui. Mas quem está aí? Pô, sou eu, Jacó, pai. Oh, perdão. Esaú. Será? Não é possível. Olha, eu não estou enxergando direito, mas deixa eu ver, vem aqui mais perto, deixa eu ver. Deixa eu pôr a mão. E ele coloca a mão, e ele ouve a voz, e ele sente o cheiro. Vem mais perto, deixa eu sentir o cheiro. Ah, é você mesmo. E ele, enganado, abençoa o filho mais novo, e dessa forma, Jacó rouba a bênção da primogenitura que era do seu irmão. Não preciso dizer o que aconteceu a hora que o Esaú chegou. O Esaú chega, depois de ter caçado, depois de ter preparado o guisado, chega e traz para o pai. Pai, estou aqui. Quem está aí? Sou eu, Esaú. Não é possível. Pai, eu vim aqui, como o senhor combinou, para receber a bênção da primogenitura. Não é possível. Eu já abençoei você. Não, pai, você não me abençoou. Sou eu, Esaú. Ele falou, então, Esaú, eu acho que o seu irmão se fez passar por você e eu o abençoei. Mas, pai, deixa isso para lá. Abençoa de novo. Filho, a bênção uma vez dada, não tem mais retorno. O que está feito, feito está. E Esaú sai dali com o coração cheio de ódio e sai disposto a matar o seu irmão. A matar o seu irmão. E assim começa a caminhada de Jacó, que a gente vê no capítulo 28. Porque Jacó engana o irmão, engana o pai, rouba algo que não é seu e, com medo da morte, foge. E é nessa fuga, e é nesse percurso, quando ele foge de casa, chega até seu destino final, estabelece família e depois vem na caminhada de volta de novo para casa, é nesse percurso que representa muito bem o percurso das nossas vidas, a caminhada da nossa vida, que ele vai se encontrando com Deus. E ele tem pelo menos 3 encontros com Deus nesse percurso, que são os encontros que eu queria destacar com vocês aqui nessa manhã. Ele se encontra com Deus em 3 situações diferentes e vive 3 experiências completamente diferentes ao se encontrar com Deus na caminhada que ele percorre. O primeiro encontro com Deus está descrito exatamente aqui no capítulo 28. Jacó está fugindo. Você vai ver ali eu não vou ler exatamente esse texto, mas você vai ver ali que no texto, no capítulo 28, no versículo de número 10, no alto, em negrito, está escrito assim: o sonho de Jacó em Betel. O que está acontecendo aí? Jacó fugindo, cansado, à noite, num lugar chamado Betel, ele se deita e dorme. E aí ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê escadas, ele vê uma escada e vê anjos subindo e descendo, subindo e descendo. E é interessante que ele tem algumas falas aqui que eu queria destacar, para a gente ver as reações que ele tem no momento que ele se encontra com Deus aqui nesse lugar chamado Betel. Aliás, Betel tem um significado especial, porque Betel significa casa de Deus. Betel significa
Casa de Deus. Jacó está se encontrando com Deus ali, na casa de Deus. Mas olha só que interessante, versículo 13. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Para aí um minutinho. Ele está ali, no sonho Deus se encontra com ele, e Deus lembra a ele quem é. Porque para mim está claro de que quando Deus precisa lembrar alguém de quem ele é, de fato esse alguém não o conhece, ou de fato esse alguém nunca o encontrou. E Deus fala: presta atenção aqui, sabe quem eu sou? Toma susto não, eu sou o Deus do teu pai e o Deus do teu avô. Aí ele fala: puxa, esse daí então é aquele Deus que meu pai me contava histórias, esse aí então é aquele Deus que o meu avô me contava histórias quando eu era criança. É esse aqui. Esse Deus com quem Jacó está se encontrando é o Deus da tradição dele, é o Deus da cultura dele, é o Deus dos pais dele, é o Deus da cultura religiosa dele, é o Deus da religião dele, é o Deus que ele aprendeu algumas coisas sobre ele, mas que não necessariamente ele conhece. É um Deus de quem ele ouviu falar. É o Deus que está presente na cultura, nas falas, nas histórias da família dele, da cidade dele, do país dele. Mas não é um Deus que necessariamente ele conhece. E olha que interessante, versículo 16. Quando Jacó acordou do sono, ele disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar. Mas eu não sabia. Olha que louco. Está claro com essa afirmação que Jacó não conhecia a Deus, que Jacó não estava acostumado a encontrar com Deus, que Jacó não estava acostumado a falar com Deus, que Jacó não sabia nada de Deus. Porque quando ele desperta, ele toma um susto. E ele fala assim: espera só um minutinho. É só um minutinho. Deus estava aqui, não tenho a menor dúvida, era Deus mesmo. E pior, eu não sabia. É um Jacó espantado. É um cara que toma um susto. O Deus da cultura dele aparece, o Deus da tradição religiosa dele aparece. Ele toma um susto, porque ele não conhece. Versículo 20. Então Jacó fez um voto dizendo: essa para mim é a pior. Esse encontro de Jacó com Deus em Betel tem algumas características. Tem a característica de que Deus se mostra como Deus da tradição e da cultura dele. Tem a característica de que Deus, para ele, é um Deus desconhecido, distante, porque ele fala: Deus estava aqui, eu nem sabia, nossa, de repente enxerguei Deus aqui, toma um susto. Mas olha que interessante, esse encontro também é marcado por outra coisa. Então Jacó fez um voto dizendo: olha a cara de pau do Jacó, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. É muita cara de pau. Gente, mais ou menos, trocando em miúdos, o que o cara está dizendo aqui é o seguinte: o cara está falando o seguinte: eu estou fugindo de casa, eu roubei meu irmão, enganei meu pai, menti para todo mundo, passei a perna em meio mundo, mas é o seguinte, estou com a vida toda torta, mas é o seguinte, Deus, bom, já que o Senhor apareceu aí, eu tomei um susto e tal, já que o Senhor está aí, olha, se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor é aquele Deus que eu ouço falar nas músicas aí, que eu já vi nos livros, se o Senhor é esse Deus, se o Senhor é o Deus do meu pai, do meu avô, olha, o Senhor trata de provar. E sabe como é que o Senhor prova que o Senhor é Deus? Olha, se eu tiver casa, comida, roupa lavada até o final da viagem, o Senhor é Deus. Eu posso estar do jeito que for, eu posso ter a vida que eu quiser, eu posso enganar quem eu quiser, mas aí é o seguinte: o Senhor trata aí de me abençoar.
A situação do cara é mais ou menos a seguinte: o cara está na penitenciária, cavou um túnel, está no meio do túnel na fuga. Ele fala assim: olha, Deus, se o Senhor me abençoar e eu sair do lado de lá, aí eu tenho certeza que o Senhor é Deus. Aí eu, olha, tenho certeza que o Senhor existe. Negociador. Aliás, deixa eu falar um negócio para você. Isso é a cara da cultura religiosa brasileira. É o Deus que eu ouvi falar, é o Deus que está aí na minha cultura, o Deus que eu estou acostumado. E aí eu vou encontrar com Ele, e o meu papo com Ele é um só: me dá roupa, me dá casa, me dá carro, me dá bênção, me dá. Porque se o Senhor der, aí eu vou falar: bom, esse Deus é bom mesmo. Cara da cultura brasileira. Aliás, o Jacó podia muito bem ser brasileiro. Ou não? Cara, só querendo se dar bem. Quanta gente que nem o Jacó nos dias de hoje, ouvindo o que ouviram sobre Jesus em casa, na igreja, no rádio, na televisão, na rua, vivem a vida do jeito que quer, não está nem aí com nada, e só sabe olhar para Deus e dizer uma coisa: me dá. Ó, se o Senhor fizer, eu faço. Se o Senhor me der, eu dou. Se o Senhor... Negociando com Deus. Gente que não conhece a Deus. Aliás, gente que não está interessada em conhecer a Deus, ou se relacionar com Deus, ou ter uma experiência com Deus. O único interesse é nas bênçãos de Deus e nos benefícios que eu posso adquirir se eu for uma pessoa de fé. Isso é o que nos mostra esse tipo de encontro. Nesse tipo de encontro com Deus, o assunto é casa, comida, dinheiro e bênção. Casa, comida, dinheiro e bênção. Agora, o que é incrível, né? E mesmo desse jeito, e mesmo com esse perfil, e mesmo Jacó sendo o cara que era, do jeito que era, Deus vai e se mostra para ele. Deus vai e aparece para ele. Sabe por quê, gente? Porque Deus não aparece, Deus não se mostra para quem merece. Porque se Ele se mostrasse única e exclusivamente para quem merece, Ele nunca se mostraria. Deus se mostra para quem merece, para quem não merece, de maneira indistinta pela sua graça, porque Ele é Deus, independentemente de quem nós somos. Deus é Deus. Deus é Deus. Essa é uma dimensão do encontro com Deus em que Deus se mostra no meio da mundanidade. Deus se mostra no meio do erro. Deus se mostra no meio desses encontros e desencontros de um homem que só consegue se relacionar com Deus no âmbito da religião, da cultura religiosa. Um cara que só consegue se relacionar com Deus nessa coisa da tradição. E com todas essas contradições, Deus vai lá e se mostra. Deus vai lá e se mostra. E o Jacó toma um susto e fala: Deus estava aqui, eu nem sabia. Mas é interessante que ele vai embora, depois desse primeiro encontro, e ele segue a caminhada. E aí, dos três encontros que eu queria destacar, ele tem um segundo encontro com Deus. Já bastante diferente. Bastante diferente. Vai comigo lá para o capítulo 32 do livro de Gênesis. Capítulo 32, versículo 22. Primeiro, Jacó se encontrou com Deus em Betel. Na tradição religiosa, na formalidade, na distância. Mas Jacó segue a caminhada. E aí ele se encontra com Deus de uma forma diferente, num lugar diferente. Olha só o que diz o relato bíblico. Versículo 22, capítulo 32, versículo 22. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito,
Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Você não sai daqui enquanto você não me abençoar. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Enfim, paramos por aqui. Gente, está acontecendo uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. É um encontro completamente distinto. O assunto é outro. O texto bíblico fala que Jacó luta com Deus. O texto bíblico fala que ele pergunta o nome de quem está ali. Ele pergunta o nome de Deus. E Deus pergunta o nome dele. E depois de muito esforço, ele não deixa que Deus saia dali enquanto ele não for abençoado. E ele é abençoado, ele é tocado e ele sai mancando daquele lugar. O segundo encontro de Jacó com Deus é um encontro em Peniel. É um encontro em que ele diz: eu vi Deus, o quê? Face a face. Eu dei de cara com Deus. Gente, é um encontro íntimo. É um encontro pessoal. É um encontro cara a cara. É um encontro em que ele convida Deus para entrar no quarto e fecha a porta e fala: Deus, o Senhor não vai sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. O assunto mudou. O assunto que era bênção, comida, casa, recurso, agora é: quem é o Senhor? Eu quero muito saber quem é o Senhor, eu não te conheço. Qual o seu nome? Conta para mim quem é o Senhor. Se mostra para mim, eu preciso do Senhor. Por favor, não sai daqui sem me abençoar. E o encontro é tão especial, é tão marcante, que Deus diz para ele: olha, seu nome a partir de hoje não vai mais ser Jacó, seu nome é Israel. Estou te dando outra identidade, porque hoje você se encontrou comigo, e você vai sair daqui um novo homem. Você vai sair daqui completamente mudado. Aliás, você nunca mais vai andar do jeito que você andou. Vai sair daqui mancando. Vai sair daqui de um jeito completamente diferente. É um encontro dentro do quarto. É um encontro de joelho no chão. É um encontro de coração contrito. É um encontro da humildade. É um encontro da dependência. É um encontro pessoal com Deus. É um encontro em que ele descobre o erro dele. É um encontro de quem descobre seu erro, de quem se arrepende, de quem confessa e de quem sai desse encontro completamente mudado. É um encontro de quem quer conhecer a Deus. Deus, eu quero te conhecer. Deus, quem é o Senhor? Se mostra para mim. É o encontro em que ele conhece Deus intimamente. Amém. Mas tem um último encontro. Tem um último encontro. Tem o encontro da tradição, o encontro da distância, o encontro utilitário, o encontro da busca da bênção, o encontro com um Deus que ele não conhece. Depois, Jacó vai
e se encontra cara a cara com Deus, e conhece a Deus, e é tocado, e é mudado, e é transformado, e ganha um novo nome e sai de lá completamente diferente. E a caminhada dele segue. E ele vai, e o relato bíblico mostra que ele vai, ele se casa, ele tem filhos, aliás, ele se casa primeiro, aliás, é uma história longa, não vou entrar em detalhes, mas ele se casa primeiro com a Lia. Ele trabalhou 7 anos para o sogro dele, com a promessa de que ele casaria com a Raquel. Ele era apaixonado pela Raquel, o cara foi lá, gamou, apaixonou, falou, com essa que eu vou casar. O sogro, esperto, falou, rapaz, devagarinho, tu vai primeiro trabalhar 7 anos aqui de graça para mim. O tal do Labão, que era mais lobão que Labão. Puxa, era esperto. Se a moda pega, hein? Pati, quem quiser casar com a... Não, deixa pra lá. Estou lutando contra o trabalho escravo, e daí o cara... Vai ficar difícil de explicar. Mas o Jacó trabalha 7 anos e quando ele vai casar, incrível, né? Essa coisa eu vejo como é a semeadura. Não tem jeito. O que a gente planta, a gente colhe. Ele trabalha 7 anos e no dia do casório ele está ouvindo até a musiquinha, está tocando a marcha nupcial. E ele entra feliz da vida, é hoje que eu vou encontrar o amor da minha vida. Quando ele entra, fala, olha, sabe quando o cara chega no altar e vai levantar o véu para dar o beijinho na noiva? A hora que ele levanta o véu, ele olha e fala, ops, que é isso? O tal do Labão tinha posto a outra filha. Fala, negou, primeiro 7 anos para essa, para a outra é 14. Ele não era esperto? Não era malandro? Enganador? Enfim. Mas daí o sogro deu tombo nele, depois ele deu tombo no sogro. Enfim, depois vocês olham em casa e dão uma olhada nessa história aí, que é uma história interessantíssima. Incrível, eu gosto dessa coisa da Bíblia, porque a Bíblia não poupa ninguém de detalhes. A Bíblia não poupa a biografia de ninguém. Ela diz quem é, do jeito que é, da forma que é, da maneira que é. A Bíblia não é feita... Gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia não é um livro de super-heróis, de gente artificial, mas de homens como nós, de carne e osso, que pecam, que erram, que são transformados, que são mudados e que são usados por Deus para abençoar centenas, milhares de pessoas. Mas, enfim... Ele vai, casa, tem os seus rebanhos e tal. Vocês lembram, na época, a cultura, o povo era nômade, né? Então, quando saía, estava o tempo todo andando, caminhando com seus rebanhos, suas mulheres, seus filhos, sua tenda, com tudo. E ele chega um dia e fala, preciso voltar para casa. Só que ele sabe que voltar para casa significa encarar o irmão. Ele sabe que voltar para a casa dele significa encarar a verdade, a realidade e a possibilidade, inclusive, de ser duramente punido pelo irmão, se não morto. E ele começa a voltar para casa. E aí, o versículo 33 descreve o retorno dele para casa e a expectativa do encontro dele com o irmão dele, com Esaú. O que ele faz? No versículo 3, para um segundo aí, antes disso. Um segundo. O que ele faz? Ele está parado, acampado num local, o irmão dele está em casa. Ele sabe que o irmão dele está, como se diz, está no veneno. Furioso, na pilha, querendo catar ele. Sem razão, claro. Aí, ele manda um empregado dele na frente. Fala, vai lá, escuta, você conversa com meu irmão, leva uns presentes para ele, dá um jeitinho, dá uma acalmada no coração do cara, porque eu estou voltando para casa. E o mensageiro vai e fala com o irmão dele e volta. Quando ele volta, ele ansioso, e aí, como é que tá? Fala, Jacó, eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Começa com a boa. Não, a boa é que teu irmão vai te receber.
Graças a Deus. E a ruim? Não, a ruim é que ele está com 300 caras armados até os dentes esperando você lá. O quê? E aí vem o versículo 3. Aí ele resolve agir. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Sinal de humildade, sinal de humilhação, sinal de pedido de perdão, sinal de pedido de clemência. Ele não sabe o que vai acontecer ali. Ele não sabe. Ele chega, se curva 7 vezes e fala: pelo amor de Deus, poupe a minha vida. Desculpa, eu cometi um erro, me perdoe, eu estou arrependido e tal. Ele vai falando. E algo surpreendente começa a acontecer. Versículo 4 diz o quê? Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. O Esaú viu o pedido de perdão do irmão dele. E não aguentou. Falou: para com isso, fica de pé. Vem cá, meu irmão. E a Bíblia diz que ele foi ao encontro, ele não esperou nem ele chegar. E abraçou o irmão dele, e beijou o irmão dele. E eles choraram. Aí você fica olhando para mim: mas você não está falando de encontro com Deus? Eu estou falando de encontro com Deus. E o que está acontecendo aqui é um encontro com Deus. Porque você vai ver junto comigo, e eu acho que esse é um dos textos mais lindos de toda a Escritura. O versículo 10 diz o seguinte: olha só o que significa esse encontro. Mas Jacó insistiu: não, se te agradasse de mim, aceita esse presente da minha parte. Sabe por quê, Esaú? Porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Esaú, ver o seu rosto hoje é como ver o rosto de Deus. Esaú, eu sou um cara diferente. Eu tive um encontro com Deus. Aliás, eu tive vários. Eu era um cara que andava tendo encontros com Deus e tomava sustos. Aí eu tive um encontro com Deus cara a cara. Eu vi a face de Deus, eu conhecia a Deus, Ele falou comigo, eu falei com Ele. Mas Esaú, deixa eu falar um negócio para você. Hoje está aqui com você. Vê o amor que você demonstra por mim. Vê o seu perdão. Vê suas lágrimas. Vê sua emoção ao me encontrar. Esaú, olhar para o seu rosto é olhar para o rosto de Deus. Me encontrar com você é como me encontrar com Deus. Queridos, o que significa isso para a gente? O que significa esse terceiro encontro, onde ele se encontra com Deus na face do irmão dele? O que isso significa para nós? Queridos, significa que Deus se mostra, Deus está presente nos nossos encontros de perdão. Deus está presente nos nossos encontros de amor. Deus está presente nos nossos movimentos de compaixão. Deus está presente nas nossas amizades. Deus está presente nos nossos vínculos familiares. Deus está presente quando a gente demonstra misericórdia e quando a gente recebe misericórdia. Deus está presente. Deus se alegra. Deus brilha quando a gente perdoa, quando a gente ama. Deus está nisso. As pessoas falam para mim: mas eu não encontrei com Deus ainda, nunca vi Deus. Ame, amados, lembra do texto? Amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. E tem gente que acha que conhecer a Deus, conhecimento de Deus, encontro com Deus, se faz decorando o Salmo 119 de trás para frente e de frente para trás. Tem gente que acha que o encontro com Deus se dá através de dizer quem vai e quem não vai, quem é e quem não é, quem é correto e quem é errado. Tem gente que acha que ser de Deus é julgar e apontar o dedo para os outros, se dizendo melhor porque eu sou de Deus, eu me encontrei com Deus.
Enorme equívoco, porque Deus está presente nas nossas experiências de amor. O Espírito Santo de Deus está presente nas nossas experiências de amor. Quem ama, simples assim, complexo assim. Quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, desculpa, não conhece a Deus. O Jacó encontra o Esaú. E ao encontrar Esaú, ele encontra Deus. Ao olhar para a face do Esaú, ele vê a face de Deus. Porque quando o Esaú mostra uma face de perdão, mostra uma face de compaixão, mostra uma face de amor, ele mostra a face de Deus para o Jacó. Eles se abraçam, eles se beijam, eles choram, e eles celebram a paz. E eles descobrem que Deus está lá, porque ali tem paz. Ali tem reconciliação. Deus está na reconciliação. Deus está na reconciliação. Deus está na reconciliação. E Deus se mostra na face dos nossos irmãos. E nós mostramos a face de Deus quando a gente age desse jeito. Queridos, eu quero concluir deixando algumas coisas para vocês, como provocações aqui de manhã, antes da gente tomar ceia. Ele encontra com Deus na tradição, na igreja, no ritual litúrgico, na festa gospel, na marcha. Ele encontra com Deus na cultura dele. Depois ele encontra com Deus no quarto, face a face, de portas fechadas, lá na intimidade dele, de joelho no chão. E depois ele encontra Deus na face do seu irmão. Incrível que é assim, depois dele ser tocado profundamente por Deus, no encontro pessoal, aí ele se encontra com Deus na face de Esaú. Eu penso que isso pode ser também, não são só 3 encontros diferentes. Esses podem ser também 3 níveis diferentes de experiência com Deus. Se alguém pudesse vir me ajudar aqui. 3 níveis de experiência com Deus. O Deus da tradição e da cultura. O Deus do quarto, da oração, da intimidade. E o Deus que está presente nos relacionamentos, nos encontros de amor, de compaixão, de perdão, de reconciliação, de solidariedade. E a minha sensação, a minha sensação, é que o máximo da experiência da fé é experimentado quando a gente encontra Deus na face do irmão da gente. E quando o nosso irmão encontra Deus na nossa face, para mim esse é o máximo da experiência de fé. E sendo honesto aqui com vocês, já que a gente está em casa, às vezes eu me encontro com Deus em lugares que eu jamais imaginei. E eu levo susto. Nossa, Deus estava aqui, eu nem sabia. Eu estava num encontro que eu ia falar, num seminário católico, cheio de seminaristas lá, imagina, me chamaram para falar. E não é porque era seminário católico, não, porque seminário evangélico, e seja lá o que for, enfim. Eu vou lá expor as minhas convicções. Até porque eu tenho uma percepção diferenciada dessa coisa da fé. Eu estava lá, mas eu estava sem muita expectativa, porque era um negócio assim litúrgico, todo sério, todo, né, diferente do que eu estou acostumado. E eu costumo dizer que Deus tem um bom humor imenso, né? Ele adora pregar peça na gente.
Aí eu estou lá, sem expectativa nenhuma, como eu também já estive assim, em vários encontros evangélicos, aquela coisa litúrgica, formal, chata. E de repente vem um grupo, acho que de uns 8, 10 seminaristas, e começam a entoar cânticos. E eles começaram a entoar um cântico, falando de Deus, do Espírito Santo, que me levou para a minha infância. Enquanto eu estava ali sentado, sabe, tipo naquele lugar que eu nem estou acostumado a ir, estou sentado ali. Gente, de repente, mas assim, Deus invadiu o meu coração, a presença de Deus ficou tão forte, que eu não conseguia fazer outra coisa que não fosse chorar. Comecei a chorar. Aí, eu confesso que eu estava que nem Jacó ali. Caramba, Deus, o Senhor estava aqui, eu nem sabia. Às vezes acontece isso quando a gente está ouvindo uma música. Aí, da música popular brasileira, você ouve um verso, às vezes o cara com a vida torta, um cara que você olha os valores dele completamente equivocados, um cara que não tem nada a ver com aquilo que você, o que a gente pensa. Aí você ouve aquele verso e fala, nossa, mas isso podia ser versículo. Deus estava aqui, eu nem sabia. Às vezes eu vejo Deus assim, me encontro com Deus assim. Às vezes eu me encontro com Deus lá na minha casa, no meu quarto, fechado, o coração às vezes abatido, angustiado. Falo, Deus, fala comigo aqui, Deus. Estou precisando de uma palavra do Senhor, estou muito angustiado, estou ansioso. Está difícil, estou vivendo uma luta complicada, Deus. Deus, cadê o Senhor? Olha, eu não vou sair daqui, o Senhor não sai daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Deus, fala comigo e me transforma. E acho que Deus fica tão cansado, fala, tá bom, vai menino, tá bom. Ele vai me toca, aí eu saio mancando. Mas eu queria dizer a vocês, que às vezes, eu não aguento esse negócio aqui não, até me esforcei, gente. Mas eu queria dizer para vocês que às vezes, eu me encontro com Deus na experiência do perdão. Às vezes eu me encontro com Deus ao me encontrar com os meus amigos. Às vezes eu encontro a Deus na amizade verdadeira. Às vezes eu me encontro com Deus na reconciliação. Às vezes eu me encontro com Deus quando alguém tem misericórdia comigo e eu olho para esse alguém e vejo a face de Deus. Às vezes eu me encontro com Deus, eu vejo a face de Deus olhando para a face da minha esposa. Ao vê-la ter tanta paciência, misericórdia comigo, eu me encontro com Deus. Às vezes eu me encontro com Deus na solidariedade. O tempo se foi, queria fechar com uma história que eu lembrei. Acho que eu já até contei uma vez. Mas dessa coisa que me remete a esse tipo de experiência com Deus diferente, de ver Deus na face do irmão. Há uns anos atrás eu estava na África, na cidade de Nairobi, no Quênia. Eu fui falar num encontro chamado Fórum Social Mundial. E na época eu falava sobre proteção de crianças contra a violência e tal, um fórum com gente do mundo inteiro, autoridades, ativistas, gente de todo tipo lá do mundo inteiro, né? E eu estava na formalidade daquele encontro ali, eu não estava afim de ficar lá, eu estava na África, era uma experiência nova para mim. Eu falei, puxa, eu era vereador na época, eu não queria ficar aqui nessa formalidade, eu queria ter uma vivência lá na favela de Kibera. Para quem não sabe, a favela de Kibera é a maior favela da África. Ela tem 1 milhão de pessoas. 30% da população de Nairobi vive na favela de Kibera. Aliás, não sei se alguém aqui assistiu aquele filme Jardineiro Fiel. Alguém viu aquele filme Jardineiro Fiel? Quem viu o filme, assim, aquela favela do filme Jardineiro Fiel é a favela de Kibera. E eu estava lá e eu queria ir. E eu falei com alguns amigos que eu queria ir lá, e alguns amigos da delegação brasileira falaram, você está louco? Não pode, eles não deixam, é impossível entrar lá. Porque lá é dominado pelo tráfico, pela guerrilha, os caras não permitem, esquece. Lá tem muita disputa tribal, étnica, tal. Os caras estão se matando o tempo inteiro. Não pode entrar, não pode. Tá bom. Eu falei, puxa Deus, mas eu queria ter essa experiência, eu queria poder ter a experiência de ouvir esse povo, conversar com esse povo. Enfim,
perceber isso, ter isso no meu coração. E aí vocês não vão acreditar. Estou eu, numa marcha, que era a Marcha pela Paz, de abertura do Fórum Social Mundial. Vem um senhor na minha direção, e a gente lá andando e tal, não sei o quê, vem um senhor na minha direção. Africano, ele olha para mim e fala para mim o seguinte: ó, o meu Deus mandou eu cuidar de você. Aí eu olhei assim, falei, o quê? Tu tá louco? Que Deus? Que é seu Deus? Como que é meu Deus? É o seu Deus. Foi o meu? Mas ele falou para você, não falou nada para mim? Então, mas ele falou que é para eu cuidar de você. Ele falou que você precisa fazer algo aqui e que eu vou te ajudar. Que? Aí é só um minuto, né? Foi melhor eu parar aqui de falar com esse cara direito. Aí eu me lembro que a gente sentou na calçada e a marcha seguiu. Eu falei, mas me conta direito esse papo. Ele falou, então, é o seguinte, meu Deus falou que era para eu cuidar de você. Eu não sei, isso nunca aconteceu comigo. Mas ele falou que era você. Foi eu. Ele falou, o que você quer fazer aqui? Eu falei, o que eu quero é muito complicado, porque eu queria passar 3 dias lá, eu quero escrever algumas histórias, falar com as pessoas, dentro da favela de Quibera. E me falaram que é impossível um estrangeiro entrar lá. Ainda mais um cara morenão que nem eu, assim. Diz que a hora que eu entrar lá, os caras... não vou conseguir disfarçar nada. Aí foi, eu vou te levar lá. Eu falei, mas como que o senhor vai me levar? Ele falou, não, eu sou o responsável, o coordenador das missões todas dentro da favela de Quibera. Todos os grupos missionários que chegam a Quibera sou eu quem cuido. Era o John Muriong. Aí eu falei, tá bom, será? Tá bom. Vou te falar, gente, ainda bem que vocês não são assim, mas eu demoro. Eu falei, tá bom, eu estou no tal hotel, o senhor me pega lá amanhã cedo. 7h30 da manhã estava lá o John, o missionário John, com a combizinha da missão, parou na porta do meu hotel, deu a buzinadinha e eu vim. E a gente foi junto para a favela de Quibera. E eu não me esqueço da presença dele, do respeito das pessoas. A primeira vez que a gente entrou, e a gente entra naquele lugar, gente, é só poeira, aquele monte de casebres, as pessoas brigando, lutando. Gente, a média lá é a seguinte, é um banheiro para cada 500 pessoas. As pessoas não vão ao banheiro, porque não tem como, elas evacuam e urinam em sacos plásticos, amarram e jogam no meio da rua. É nesse nível a miséria nesse lugar. Um lugar terrível, terrível. Sucursal do inferno. Se tem um lugar onde o diabo atua, é ali. O diabo atua na miséria, atua na injustiça, atua na opressão, atua. Eu me lembro que eu entrei com ele naquele lugar, meia poeira, os meninos brigando, uma luta feia, tal, não sei o quê. Eu me lembro que ele entrou quando eu entrei com ele, e eu ressabiado. E ele entrou, quando ele pisou naquela rua onde eles estavam, estava aquele poeirão, eles brigando e tal, só eu comecei a ouvir os gritos, para, parou, para, era ele chegando, porque o homem de Deus chegou. Parava. E assim eu passei 3 dias ali, ouvindo histórias, deixando o meu coração se sintonizar com o coração de Deus naquele lugar, tentando aprender lições de Deus. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu me lembro do último dia que eu estava lá, e era um domingo. Era um domingo pela manhã, e eu já não estava mais com vontade de estar lá, eu estava sentado no chão ali. Aí eu comecei a resmungar com Deus. Eu não sei se você faz isso, mas eu de vez em quando eu brigo com Deus. Eu falo, Deus, comecei a falar, Deus, onde é que o Senhor está? Porque assim, olha para esse lugar. O Senhor esqueceu esse lugar? Quase 45% das crianças aqui são órfãs, porque seus pais morreram de AIDS. Pobreza, miséria, desgraça, guerra. Eu não vejo nada. Cadê o Senhor? O Senhor se esqueceu? Eu não vejo o Senhor aqui. Onde é que está o Senhor? Oh Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas assim, eu não consigo enxergar o Senhor aqui. Será que o Senhor pode me encontrar?
Só que o Senhor pode me oferecer respostas. E aí eu me lembro que naquele dia que eu estava, naquele domingo, sentado ali, em frente de um dos barracos ali, daqui a pouco eu comecei a ver um movimento. Assim, centenas de pessoas andando nas ruas, aqueles africanos todos, o pessoal com uma bibliazinha debaixo do braço, e uma roupa branca, em meio àquele poeirão. Gente, mas era um branco que não dá para descrever. Que eu não sei como eles conseguem deixar tão branco. E eles começaram a entrar em portinhas e portinhas. E daqui a pouco, um som começou a invadir aquele ambiente. Era um som de lá, era um som de lá. E era um som de cânticos, de adoração a Deus. E de orações. Eu ali, deprimido, mal. De repente eu estou abaixado, eu levanto a minha cabeça, sentado no chão. Vem vindo um homem na minha direção. Um africano, parece aqueles quenianos da São Silvestre, sabe? Magro, alto, terninho. Ele vem vindo na minha direção e ele aponta para mim. Fala, você. Eu falo, eu? É você. Eu falei, sujou, né? Ele faz para mim assim. Eu não entendo nada. Fico olhando para ele, e no que eu me levanto, aquele homem vem correndo na minha direção, me dá um abraço, me levanta do chão e fala, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Eu vou dizer para vocês, eu não conseguia falar. Eu comecei a chorar, porque de repente, naquele abraço, naquele gesto de carinho, naquele gesto de sensibilidade, eu me encontrei com o meu Deus, eu vi a face do meu Deus na face daquele meu irmão que eu sequer conhecia. E Deus começou a falar comigo, onde é que eu estou? Você está louco? Onde é que eu estou? Eu estou aqui na face do seu irmão, que enxerga você. Onde é que eu estou? Eu estou mobilizando voluntários na Cruz Vermelha, nos Médicos Sem Fronteiras, nas missões, no mundo inteiro abandonarem suas casas e virem para esse lugar caótico, para que esse lugar não se transforme num inferno. Onde eu estou? Movendo o coração dessa gente, cuidando desse povo através de gente que está vindo para cá, gente como você. Gente, a gente se encontra com Deus nos abraços, no gesto de solidariedade, no amor, no encontro com o nosso pai, no encontro com a nossa esposa, no perdão ao nosso filho, no perdão ao nosso pai. A gente se encontra. Vamos ficar de pé juntos nessa manhã.